Ele, um magnata poderoso e cético em busca de um novo talento. Ela, uma jovem assistente inteligente e tímida, prestes a fazer a entrevista de sua vida. No lobby do luxuoso prédio, sua colega invejosa a provoca sobre sua falta de vida social. Em um ataque de pânico, Rafaela agarra um estranho pelo braço e inventa: "Oh, querido, você chegou. Este é o meu namorado. Ele é discreto." O estranho, pego de surpresa, é Enzo Castellani, o CEO da empresa que a entrevistaria. A mentira, que deveria ser uma vergonha, acende a curiosidade e uma paixão inesperada em Enzo. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Rafaela Silva abriu os olhos no pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. O barulho dos ônibus já ecoava na rua, misturado ao som das panelas da vizinhança, preparando o café da manhã. Ela se levantou devagar, tentando não acordar Camila, que ainda dormia profundamente. No banheiro minúsculo, Rafaela olhou para o próprio reflexo no espelho rachado. Aos 28 anos, carregava nos ombros o peso de sustentar a família desde que o pai havia perdido o emprego na metalúrgica. Sua mãe, Dona Cleide, trabalhava como diarista, mas o dinheiro nunca era suficiente. Rafaela havia conseguido se formar em marketing digital, através de um programa de bolsas, estudando de madrugada, após longas jornadas na pequena agência onde trabalhava como assistente. Hoje era diferente. Hoje era o dia da entrevista que poderia mudar tudo. Vestiu sua única roupa social, um blazer azul marinho que havia comprado em promoção e uma saia preta que a mãe havia ajudado a ajustar. No metrô lotado, segurava firmemente a pasta com seu portfólio, proteção contra os empurrões e a ansiedade que crescia a cada estação. Do outro lado da cidade, no penthouse de um edifício na Faria Lima, Enzo Castellani terminava sua corrida matinal de 10 quilômetros na esteira. Aos 37 anos, o CEO da Castellani Tech havia construído um império avaliado em bilhões de reais, mas sua rotina era militarmente precisa. Acordar às 5, exercícios, revisão de relatórios, reuniões estratégicas. Não havia espaço para imprevistos ou emoções. Enzo observou São Paulo lá embaixo, através das janelas do chão ao teto. A cidade se movia como uma máquina bem oleada, e ele gostava disso. Previsibilidade, controle, números que faziam sentido, diferentemente das pessoas que sempre o desapontavam com suas motivações confusas e sentimentos voláteis. Sua assistente executiva, Márcia, havia preparado a agenda do dia. Entre as reuniões, uma entrevista com candidatos para a nova posição de gerente de marketing digital. Enzo raramente participava desse tipo de seleção, mas o projeto era estratégico demais para delegar completamente. Rafaela chegou ao edifício espelhado na Vila Olímpia com 2 horas de antecedência. Sentou-se no lobby luxuoso, tentando acalmar os nervos. O mármore branco, as plantas ornamentais e o movimento de executivos bem vestidos a intimidavam. Mas ela respirou fundo e revisou mentalmente sua apresentação. Rafaela Silva. Uma voz feminina e ácida a fez levantar os olhos. Era Patrícia Mendes, sua colega da agência atual. Loira, sempre impecavelmente vestida, Patrícia tinha o dom de aparecer nos piores momentos possíveis. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Reunião com um cliente. Mas a pergunta é, o que você está fazendo num lugar como este? Patrícia olhou ao redor com desdém. Espero que não esteja pensando em se candidatar a algo aqui. Sabe como é, Rafa? Lugares assim exigem um certo perfil. Rafaela sentiu as bochechas esquentarem. Que perfil? Ah, você sabe. Networking, relacionamentos importantes, presença social. Patrícia baixou a voz, mas não o suficiente. Digo, uma mulher da sua idade, solteira, sem nem mesmo um namorado apresentável, é complicado no mundo corporativo. Os executivos preferem pessoas mais estabelecidas socialmente. O coração de Rafaela disparou. Era exatamente seus medos mais profundos, sendo verbalizados ali,
no lobby da empresa dos seus sonhos, poucos minutos antes da entrevista mais importante da sua vida. Eu tenho namorado, sim, mentiu, a voz saindo mais alta que pretendia. Ah, é? Patrícia arqueou uma sobrancelha perfeitamente feita. Engraçado, nunca vi nenhum. Como é que é? Em pânico total, Rafaela olhou desesperadamente ao redor. Seus olhos pousaram em um homem elegante, sentado numa poltrona próxima, lendo discretamente um relatório. Terno impecavelmente cortado, postura confiante, aparência de executivo bem-sucedido. Sem pensar, ela caminhou até ele e segurou seu braço. Oh, querido, você chegou, disse alto o suficiente para Patrícia ouvir. Esta é minha amiga Patrícia. Ela estava perguntando sobre você. Você sabe como meu namorado é discreto, não gosta de holofotes. O homem levantou os olhos do relatório e Rafaela se viu diante de um par de olhos castanhos, profundos e inteligentes. Por um momento que pareceu eterno, ele a estudou com uma expressão indecifrável, enquanto ela segurava sua respiração, rezando para que ele não a denunciasse na frente de Patrícia. Enzo sentiu uma mistura de surpresa e diversão quando a jovem segurou seu braço. Havia algo genuinamente desesperado em seus olhos castanhos, uma vulnerabilidade que contrastava com a coragem impulsiva do gesto. Ele observou a amiga dela, uma loira com um sorriso malicioso que claramente havia provocado aquela situação. Claro, querida, respondeu com naturalidade, fechando o relatório e se levantando. Sua voz era grave, controlada. Desculpe o atraso, o trânsito estava impossível. Patrícia piscou várias vezes, claramente chocada. O homem que Rafaela havia escolhido como namorado improvisado era impressionante. Alto, ombros largos, com uma presença que comandava respeito naturalmente. Prazer em conhecê-la. Enzo estendeu a mão para Patrícia, que a apertou um pouco mais demoradamente que o necessário. O prazer é meu. Ela tentou pescar o nome. Roberto, mentiu Enzo sem hesitar, protegendo instintivamente a farsa de Rafaela. Roberto Silva. Silva? Que coincidência, mesmo sobrenome da Rafa. Patrícia riu de forma forçada. Somos primos distantes, improvisou Rafaela, sentindo o rubor subir pelo pescoço. Foi assim que nos conhecemos, não foi, amor? Enzo assentiu, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. Havia algo refrescante naquela situação absurda. Em seu mundo de reuniões programadas e conversas calculadas, aquele momento de pura espontaneidade o intrigava. Bom, eu preciso ir. Patrícia checou o relógio, claramente incomodada por não conseguir desmascarar a situação. Rafa, nos vemos na agência amanhã. Quero ouvir mais sobre esse relacionamento. Quando Patrícia se afastou, Rafaela imediatamente soltou o braço de Enzo e deu um passo para trás. Eu sinto muito, muito mesmo. As palavras saíram atropeladas. Eu não sei o que deu em mim, foi um impulso terrível. Eu jamais deveria ter. O senhor deve estar pensando que sou louca, ou pior. Respire, disse Enzo, observando como ela gesticulava nervosamente. Não foi nada demais. Não foi nada demais. Eu literalmente sequestrei o senhor para uma mentira. Rafaela passou as mãos pelo cabelo. Deus, eu nem sei seu nome verdadeiro. Obrigada por ter entrado na farsa, mas deve ter sido muito constrangedor. Enzo, ele disse simplesmente. Enzo Castellani. Rafaela parou de falar abruptamente. O nome soava familiar, mas não conseguia situar de onde. E você? Perguntou ele, genuinamente curioso sobre aquela mulher que havia irrompido em sua manhã perfeitamente planejada. Rafaela Silva. Rafa. Ela mordeu o lábio. Escuta, eu sei que isso vai soar ainda mais maluco, mas tenho uma entrevista aqui daqui a pouco e estou apavorada que essa situação, de alguma forma, chegue aos ouvidos do entrevistador. Você não vai comentar com ninguém, vai? Enzo inclinou a cabeça intrigado. É entrevista para que posição? Gerente de marketing digital, respondeu ela, endireitando os ombros com um orgulho tímido. É uma oportunidade incrível, um sonho mesmo. Se eu conseguir,
Posso finalmente tirar minha família de onde estamos morando, dar uma vida melhor para minha irmã. A sinceridade na voz dela o atingiu de forma inesperada. Enzo estava acostumado com pessoas que queriam impressioná-lo, que mediam cada palavra, cada gesto. Rafaela falava como se ele fosse apenas um estranho gentil no lobby. Tenho certeza de que se sairá bem, disse ele, e percebeu que realmente acreditava nisso. Havia uma determinação nela que transcendia o nervosismo. Obrigada pela torcida. Rafaela sorriu pela primeira vez, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. E obrigada mesmo por ter me ajudado com a Patrícia. Não sei como vou explicar isso no futuro, mas... Senhorita Rafaela Silva, uma voz chamou do balcão de recepção. O senhor Castellani a receberá agora. Rafaela assentiu para a recepcionista e se virou para Enzo uma última vez. Bom, é agora ou nunca. Torça por mim. Roberto piscou de forma conspiratória e caminhou em direção aos elevadores, os saltos ecoando no mármore. Enzo a observou se afastar. Notando a postura ereta apesar do nervosismo, a forma como ela respirou fundo antes de entrar no elevador. Quando as portas se fecharam, ele checou o relógio e suspirou. Também era hora de subir para sua própria reunião, onde entrevistaria candidatos para a posição de gerente de marketing digital. Ele não sabia ainda que a mulher que havia acabado de defender uma mentira no lobby era a mesma que estava subindo para encontrá-lo novamente. Desta vez, como entrevistador e candidata. Quando as portas do elevador se abriram no 30º andar, Rafaela foi conduzida por um corredor elegante até uma sala de reuniões com vista panorâmica da cidade. Suas pernas tremeram ligeiramente quando a secretária anunciou que o Sr. Castellani a receberia em instantes. O nome ainda ecoava em sua mente. Castellani. Onde já havia ouvido isso? A porta se abriu e Rafaela se virou, sorriso profissional já formado nos lábios. O sorriso desapareceu instantaneamente. Do outro lado da mesa, Enzo Castellani, o verdadeiro Enzo Castellani, CEO da empresa, não Roberto Silva do lobby. A observava com a mesma expressão indecifrada de meia hora atrás. Sente-se, por favor, disse ele, a voz mantendo o tom profissional. Mas Rafaela captou um brilho divertido em seus olhos. Ela se sentou devagar, o rosto queimando de vergonha. Senhor Castellani, eu posso explicar. Não precisa... Enzo abriu a pasta com o currículo dela. Vamos à entrevista. Fale-me sobre sua experiência em campanhas digitais. Durante os 40 minutos seguintes, algo extraordinário aconteceu. Apesar do constrangimento inicial, Rafaela se transformou. Sua timidez deu lugar à paixão genuína pelo trabalho. Ela apresentou case studies, demonstrou conhecimento técnico impressionante e propôs estratégias inovadoras para os desafios da empresa. Enzo, que havia entrevistado centenas de candidatos ao longo dos anos, se viu genuinamente interessado. Não apenas pelas respostas dela, mas pela forma como seus olhos brilhavam quando falava de projetos criativos. Como gesticulava ao explicar conceitos complexos. Última pergunta, disse ele fechando o dossiê. Por que você quer esta posição? Rafaela hesitou. Então decidiu pela honestidade total. Porque preciso provar que posso ser mais do que as pessoas esperam de mim. Venho da periferia, Sr. Castellani. Minha família trabalha desde os 12 anos para sobreviver. Estudei de madrugada, peguei 3 conduções para chegar até aqui hoje. Sua voz ganhou firmeza. Mas tenho ideias, tenho fome de crescer e sei que posso fazer a diferença. Não porque é um sonho bonito, mas porque é uma necessidade. O silêncio se estendeu por longos segundos. Enzo estudou seu rosto. A determinação genuína, a vulnerabilidade que ela não tentava esconder. Você está contratada, disse finalmente. Eu? O quê? Comece na segunda-feira. Márcia, minha assistente, enviará todos os detalhes. Rafaela levantou-se trêmula. Senhor Castellani, sobre o que aconteceu no lobby, o que aconteceu no lobby fica no lobby. Enzo se levantou também, estendendo a mão.
Bem-vinda à equipe, senhorita Silva. Nas semanas seguintes, uma rotina estranha se estabeleceu. Durante o dia, Rafaela era a nova gerente de marketing, trabalhando arduamente para provar seu valor. Enzo era o CEO distante, profissional, que raramente descia ao andar dela, mas havia momentos, olhares que se cruzavam em reuniões, conversas técnicas que se estendiam além do necessário, uma tensão crescente que nenhum dos dois sabia nomear. Uma noite, trabalhando até tarde em uma campanha urgente, Rafaela subiu ao andar executivo para entregar relatórios. O escritório de Enzo ainda estava iluminado. Ainda aqui? Ela apareceu na porta. Sempre, ele respondeu sem levantar os olhos dos papéis. E você, finalizando a campanha da linha Premium? Rafaela hesitou na porta. Posso perguntar uma coisa? Enzo finalmente a olhou. Por que você me contratou? Realmente foi pelo meu currículo? Ele recostou na cadeira, estudando-a. Você quer a resposta diplomática ou a honesta? A honesta, porque você me lembrou de alguém que eu conheci há muito tempo. Alguém que também teve coragem de mentir para proteger sua dignidade. Rafaela franziu o senho. Quem? Enzo ficou em silêncio por um longo momento, uma sombra cruzando seu rosto. Minha mãe. Ela costumava inventar histórias para os vizinhos sobre por que meu pai não estava em casa, que ele estava viajando a trabalho, que estava cuidando de negócios importantes. Sua voz ficou mais baixa. Na verdade, ele havia nos abandonado quando eu tinha 10 anos. Ela mentia para preservar nossa dignidade, para me proteger da humilhação. Rafaela sentiu algo se deslocar em seu peito. Sinto muito. Ela morreu quando eu tinha 16 anos. Câncer. Enzo voltou os olhos para os papéis. Trabalhava 3 empregos, nunca tinha tempo para se cuidar. Prometi a mim mesmo que nunca seria vulnerável assim, nunca dependeria de ninguém. É por isso que você trabalha tanto. Para provar que é diferente dele? Enzo a olhou surpreso pela perspicácia. Talvez. Ele se levantou caminhando até a janela. O que sei é que quando vi você no lobby, desesperada para manter sua dignidade diante daquela mulher, vi minha mãe e quis protegê-la como não consegui proteger ela. Rafaela se aproximou devagar. Ela ficaria orgulhosa do homem que você se tornou. Seria? Enzo se virou para ela, algo raw em seus olhos. Às vezes me pergunto se construí um império ou apenas uma prisão bem decorada. Pela primeira vez, desde que se conheceram, a tensão entre eles mudou de natureza. Não era mais constrangimento ou atração relutante. Era reconhecimento mútuo. 2 pessoas que entendiam o peso de carregar mundos nos ombros. Rafaela. A voz dele saiu mais rouca. Nesse momento, o celular de Enzo tocou estridente. Ele atendeu automaticamente e Rafaela viu sua expressão endurecer. Entendi. Não, cancele tudo. Estarei aí em 1 hora. Desligou e se virou para ela. Eu preciso ir. Reunião de emergência. Claro, eu também já vou. Rafaela. Ele parou na porta. Obrigado por escutar. Quando ele saiu, Rafaela ficou sozinha no escritório silencioso, sentindo que algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. E que essa mudança os colocaria em um terreno muito mais perigoso do que uma simples mentira no lobby. 3 semanas depois da conversa noturna no escritório, Rafaela havia se estabelecido como uma força criativa na empresa. Suas campanhas geravam resultados excepcionais e ela começava a se sentir verdadeiramente em casa naquele ambiente que antes a intimidava. Era uma sexta-feira, chuvosa quando tudo mudou. Rafaela estava finalizando uma apresentação quando seu celular tocou. O número da UTI do Hospital das Clínicas apareceu na tela, fazendo seu coração disparar. Senhorita Silva, aqui é a enfermeira Carla. Sua mãe, Cleide Silva, deu entrada aqui há 1 hora. Infarto agudo do miocárdio. O senhor pode vir imediatamente? O mundo de Rafaela desabou. As palavras da enfermeira se misturaram com o barulho da chuva contra as janelas, criando um zumbido ensurdecedor em sua mente. Sim, estou indo.
conseguiu dizer, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o telefone. Ela desligou e ficou parada no meio da sala, paralisada. Sua mãe, sua rocha, sua fortaleza, estava lá, sozinha, lutando pela vida. Rafaela. A voz de Enzo a trouxe de volta à realidade. Ele estava na porta, provavelmente vindo discutir a apresentação de segunda-feira. Eu preciso ir, disse ela, tentando organizar os papéis com mãos trêmulas. Minha mãe está no hospital, ela teve um infarto, eu preciso... Onde? Enzo entrou na sala, vendo o estado dela. Hospital das Clínicas. Eu vou de metrô, ou ônibus, não sei. O trânsito com essa chuva... Ela estava claramente em pânico, falando mais consigo mesma que com ele. Venha, disse Enzo, tirando as chaves do bolso. O quê? Eu vou te levar, agora. Senhor Castellani, não precisa, eu consigo. Rafaela. A voz dele foi firme, mas gentil. Não discuta. Sua mãe precisa de você. E você não está em condições de dirigir ou pegar transporte público. 20 minutos depois... Eles estavam no Mercedes de Enzo, cortando o trânsito paulistano sob chuva torrencial. Rafaela estava silenciosa no banco do passageiro, as mãos entrelaçadas com força, olhando fixamente para frente. Ela vai ficar bem, disse Enzo, quebrando o silêncio. Você não sabe disso, respondeu ela, a voz quebrada. Ela trabalha tanto, sempre colocou todo mundo na frente dela mesma. Eu devia ter insistido mais para ela fazer exames, devia ter... Ei, Enzo brevemente cobriu a mão dela com a sua. Não é sua culpa. O toque dele, quente e firme, fez algo se soltar no peito de Rafaela. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente vieram. Ela é tudo que eu tenho, soluçou. Depois que meu pai perdeu o emprego, ela que segurou tudo. Trabalhava de diarista de dia, vendia salgados à noite, tudo para eu e minha irmã estudarmos. Se ela... Não vai acontecer nada, disse Enzo, a voz mais suave que ela jamais havia ouvido. E você não está sozinha. No hospital, Enzo permaneceu ao lado de Rafaela durante as longas horas de espera. Ele cancelou todas as reuniões, ignorou dezenas de ligações e simplesmente ficou ali, comprando café, conversando com médicos, sendo uma presença sólida enquanto ela desmoronava. Quando o médico finalmente saiu da UTI com notícias positivas, Dona Cleide estava estável, fora de perigo. Rafaela desabou nos braços de Enzo. Ele a segurou firmemente, sentindo o corpo dela tremendo de alívio e exaustão. Obrigada, sussurrou ela contra seu peito. Obrigada por ficar. Sempre, respondeu ele, e percebeu que falava sério. Nas horas que se seguiram, algo fundamental mudou entre eles. Enzo conheceu Camila, a irmã mais nova de Rafaela, uma garota de 19 anos, com o mesmo sorriso determinado. Conversou com Dona Cleide quando ela acordou, vendo de onde vinha a força de Rafaela. E Rafaela viu um lado de Enzo que poucos conheciam. Gentil, protetor, genuinamente preocupado. Era quase meia-noite quando eles finalmente saíram do hospital. Dona Cleide dormia tranquila, Camila havia voltado para casa e Rafaela estava exausta. Vou te levar para casa, disse Enzo. Você já fez demais. Posso pegar um táxi? Rafaela, não discuta comigo quando se trata da sua segurança. No carro, o silêncio era diferente. Carregado de uma intimidade que não existia pela manhã. Por que você fez isso? Perguntou ela quando pararam em frente ao prédio onde morava. Fez o quê? Ficou comigo. Cancelou tudo. Passou o dia inteiro no hospital. Por quê? Enzo desligou o motor e se virou para ela. A luz fraca do poste, Rafaela podia ver a luta interna em seus olhos. Por quê? Ele hesitou, depois suspirou. Porque você importa para mim mais do que deveria. Enzo, eu sei que é complicado. Sei que coloca você numa posição difícil, e eu também. Mas hoje, vendo você desesperada, a única coisa que importava era estar lá para você. Rafaela sentiu o coração acelerar. A honestidade bruta na voz dele, a vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Você também importa para mim, admitiu ela baixinho.
A tensão no carro era palpável. Enzo levou a mão ao rosto dela, o polegar traçando suavemente sua bochecha. Isso pode complicar tudo, murmurou ele. Eu sei. Pode colocar sua posição na empresa em risco. Eu sei. As pessoas vão falar. Vão julgar. Enzo, ela cobriu a mão dele com a sua. Eu sei de tudo isso. E mesmo assim, ele se inclinou devagar, dando a ela tempo para se afastar. Quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se algo que vinha se construindo há semanas finalmente se completasse. O beijo foi suave, carregado de emoção e promessas não ditas. Quando se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. O que fazemos agora? Sussurrou Rafaela. Não sei, admitiu Enzo. Só sei que não posso fingir que isso não aconteceu. 2 andares acima, atrás de uma cortina, Patrícia Mendes terminava de fotografar a cena com seu celular. Ela havia seguido Rafaela até em casa, suspeitando que havia algo estranho com aquela promoção tão rápida. Agora tinha em suas mãos a prova de que sua suspeita estava correta e sabia exatamente como usar essa informação. Nas 3 semanas que se seguiram, Enzo e Rafaela viveram uma dança delicada de segredos e olhares furtivos. No escritório, mantinham uma fachada profissional impecável, mas os momentos roubados se tornaram preciosos. Conversas prolongadas sobre projetos que poderiam ser resolvidos em minutos, encontros casuais no elevador, mensagens discretas trocadas após o expediente. Rafaela havia se mudado para um apartamento melhor em Muca, mais próximo da empresa e do hospital onde Dona Cleide se recuperava. Oficialmente, era uma consequência natural de seu novo salário. Na realidade, Enzo havia insistido em ajudar com os custos médicos e a mudança, algo que ela relutantemente aceitara após longas discussões sobre orgulho e necessidade prática. Está tudo bem entre vocês dois? Camila perguntou numa manhã de sábado, enquanto tomavam café no apartamento novo. Você está diferente, mais feliz, mas também mais tensa. Rafaela quase engasgou com o café. Do que você está falando? Rafa, você está cantarolando? Você nunca cantarola. E ontem você passou 1 hora escolhendo roupa para ir trabalhar num sábado. Camila arqueou uma sobrancelha. Tem alguém, não tem? Não seja ridícula. Estou focada na carreira. Mentiu Rafaela, sentindo o rosto esquentar. Na empresa, a situação se complicava de outras formas. O sucesso das campanhas de Rafaela havia gerado a atenção da mídia especializada. Uma revista de negócios queria fazer uma matéria sobre os novos talentos da Castellani Tech, e Enzo teria que participar das entrevistas junto com ela. Não é uma boa ideia, disse Rafaela durante uma reunião em sua sala na segunda-feira. As pessoas já comentam sobre eu ter sido promovida tão rapidamente. Se aparecermos juntos numa revista, são apenas comentários de escritório, respondeu Enzo, mas ela percebeu a tensão em sua mandíbula. Seus resultados falam por si só. Enzo, seja realista. Uma mulher jovem, da periferia, que foi contratada e promovida em tempo recorde por um CEO solteiro, as pessoas vão tirar conclusões. E que conclusões são essas? A voz dele ficou mais fria. Você sabe muito bem que conclusões. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de frustrações não expressas. A realidade de seu relacionamento secreto pesava sobre ambos de formas diferentes. Talvez devêssemos diminuir o ritmo, disse Rafaela finalmente. Apenas até as coisas se acalmarem. É isso que você quer? Perguntou Enzo, levantando-se e caminhando até a janela. É o que é sensato. Não foi isso que perguntei. Rafaela o observou, a linha tensa dos ombros, a forma como ele evitava olhá-la diretamente. Não é o que eu quero, mas também não quero que minha carreira seja resumida a quem estou, a com quem tenho envolvimento. Enzo se virou para ela, algo doloroso em seus olhos. E você acha que é isso que aconteceria? Não sei, mas você pode se dar ao luxo de correr o risco. Eu não posso. Naquela tarde, Patrícia Mendes marcou uma reunião com Rodrigo Vasconcelos,
diretor financeiro da empresa e membro do conselho administrativo. Rodrigo era um homem ambicioso que sempre havia visto Enzo como um obstáculo às suas próprias aspirações de liderança. "Obrigado por vir, Patrícia", disse Rodrigo em seu escritório no 28º andar. "Você mencionou informações importantes sobre irregularidades?" Patrícia colocou uma pasta sobre a mesa. "Não diria irregularidades, Rodrigo. Diria conflitos de interesse." Rodrigo abriu a pasta e encontrou as fotos que ela havia tirado na noite do hospital, além de prints de mensagens e uma timeline detalhada dos eventos desde a contratação de Rafaela. "Interessante", murmurou ele, estudando o material. "A nova queridinha do Enzo não é tão inocente assim." "O que mais me preocupa", disse Patrícia, fingindo preocupação, "é a possibilidade de favorecimento. Uma contratação e promoção tão rápidas, um apartamento novo, despesas médicas pagas, não seria justo com os outros funcionários." "De fato." Rodrigo fechou a pasta. "O que você sugere?" "Apenas que a informação chegue aos ouvidos certos. O conselho, talvez alguns investidores importantes. Não como acusação, mas como preocupação com a imagem da empresa. E você, é claro, não quer nada em troca dessa." "Preocupação cidadã?" Patrícia sorriu. "Bem, eu sempre achei que mereceria uma oportunidade na equipe de marketing. E tenho certeza de que, quando a posição da Rafaela ficar vaga, você se lembrará de quem trouxe essas informações à luz." Rodrigo assentiu lentamente. "Deixe isso comigo, mas quero que você mantenha essa vigilância. Preciso de mais evidências antes de agir." Naquela mesma noite, Enzo estava trabalhando tarde quando seu celular tocou. Era uma mensagem de Rafaela. "Preciso te ver. É urgente." Eles se encontraram no estacionamento longe de olhares curiosos. "Aconteceu algo?" perguntou Enzo, vendo a expressão preocupada dela. "Márcia me procurou hoje. Disse que algumas pessoas no conselho estão fazendo perguntas sobre mim. Sobre minha contratação, minha promoção, até mesmo sobre o apartamento." Enzo sentiu o estômago afundar. "Que tipo de perguntas?" "Como uma pessoa sem experiência executiva foi colocada numa posição tão importante tão rapidamente? Por que meu salário é significativamente maior que o de outros gerentes com mais tempo de casa?" Ela pausou, respirando fundo. "Enzo, eles sabem de algo. Isso é impossível." "Fomos discretos." "Fomos?" Rafaela riu amargamente. "Você cancelou um dia inteiro de reuniões para ficar no hospital comigo. Me ajudou com despesas pessoais. Temos reuniões que se estendem por horas, sem necessidade aparente. Qualquer pessoa, observando de fora. Então, o que você está sugerindo? É que talvez devêssemos parar completamente, antes que isso destrua tudo que construímos." Enzo a estudou no silêncio do estacionamento, vendo a dor que ela tentava esconder por trás da determinação. "E se eu disser que não quero parar? Que quero assumir isso publicamente? Eu diria que você está sendo ingênuo sobre as consequências. Para mim, não para você, Rafaela." "Não!" Ela balançou a cabeça. "Você é o CEO, Enzo. Sua reputação pode sobreviver a um relacionamento com uma funcionária. A minha não pode sobreviver a ser vista como a funcionária que subiu na cama do chefe." A brutalidade das palavras atingiu Enzo como um soco. "Não é isso que somos. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas é isso que eles vão ver. E uma vez que essa narrativa se estabeleça, não há como voltar atrás." Enzo ficou em silêncio, sabendo que ela estava certa, odiando estar certo. "Então é isso? Acabou?" Rafaela lutou contra as lágrimas. "Tem que ser, pelo menos por enquanto." Quando ela se afastou, Enzo ficou sozinho no estacionamento, sentindo que haviam perdido algo precioso antes mesmo de ter a chance de explorá-lo completamente. E no andar de cima, através da janela de seu escritório, Rodrigo Vasconcelos sorriu, sabendo que sua estratégia estava funcionando perfeitamente. O cerco estava se fechando, e eles nem imaginavam o quanto. A reunião extraordinária do Conselho foi marcada para uma terça-feira de manhã, sob o pretexto de questões urgentes de governança corporativa.
Enzo sabia que algo estava errado quando viu os rostos sérios dos conselheiros entrando na sala, mas não imaginava a extensão da tempestade que estava por vir. Rodrigo Vasconcelos presidia a reunião com um sorriso que não chegava aos olhos. "Obrigado por comparecerem em cima da hora", começou ele, abrindo uma pasta diante de si. "Infelizmente, chegaram ao meu conhecimento informações que podem comprometer a reputação e a integridade da nossa empresa." Enzo se inclinou para a frente. "Do que você está falando, Rodrigo?" "Estou falando de possível favorecimento, conflito de interesses e uso inadequado de recursos da empresa para benefício pessoal." Rodrigo espalhou as fotografias sobre a mesa. Estas foram tiradas há um mês, na noite de 15 de outubro. Enzo sentiu o sangue gelar ao ver as imagens dele e Rafaela se beijando no carro, em frente ao prédio dela. Outras fotos mostravam eles no hospital, ele segurando a mão dela, os abraços consoladores. "Onde conseguiu isso?" perguntou Enzo, a voz perigosamente baixa. "Um funcionário preocupado trouxe à minha atenção." Rodrigo continuou implacável. "Além das imagens, temos documentação de transferências bancárias suspeitas. Uma quantia considerável foi depositada na conta da senhorita Silva logo após sua contratação, supostamente para ajuda com despesas médicas familiares. Temos também registros de um apartamento alugado em nome de uma subsidiária da empresa, ocupado pela mesma funcionária, Helena Moreira." A conselheira independente mais respeitada olhou para Enzo com desapontamento. "Enzo, isso é verdade? As circunstâncias não são o que parecem." "As circunstâncias", interrompeu Rodrigo, "são muito claras. Um CEO que usa sua posição para beneficiar uma funcionária com quem mantém um relacionamento pessoal. Isso não apenas viola nossas políticas internas, mas também pode ser interpretado como assédio moral, dado a disparidade de poder." "Isso é ridículo", explodiu Enzo. "Rafaela Silva foi contratada com base em seus méritos. Seus resultados falam por si, resultados questionáveis, considerando as circunstâncias." Rodrigo colocou mais papéis sobre a mesa. "Temos aqui declarações de outros funcionários questionando a rapidez de sua promoção, o acesso especial que ela tem a você, as reuniões prolongadas e desnecessárias." Enzo reconheceu imediatamente a assinatura de Patrícia Mendes em uma das declarações. "Vocês orquestraram isso", disse ele, levantando-se. "Rodrigo, você sempre quis minha posição e está usando isso como pretexto." "Sente-se, Enzo", disse Helena firmemente. "Se há uma conspiração aqui, só pode ser investigada se mantivermos a calma e a racionalidade." Enquanto isso, 2 andares abaixo, Rafaela estava em sua sala quando Márcia apareceu na porta, o rosto pálido. "Rafaela, preciso falar com você agora. O que aconteceu?" "Você precisa sair imediatamente." Márcia fechou a porta. "O conselho está reunido agora e seu nome está sendo discutido. Há fotos, documentos. Eles sabem sobre você e o Enzo." Rafaela sentiu o mundo girar. "Que fotos?" "Do hospital, do carro dele." "Rafaela, eles estão pintando isso como se você tivesse usado seu relacionamento com ele para conseguir vantagens. E pior, estão sugerindo que você o seduziu deliberadamente. Mas isso não é verdade. Eu sei disso, você sabe disso, mas não importa." Márcia pegou uma caixa e começou a colocar os pertences pessoais de Rafaela dentro. "A ordem é para você limpar sua mesa e sair do prédio antes que a reunião termine. Segurança já foi alertada." Rafaela se sentou pesadamente na cadeira, vendo sua carreira desmoronar diante de seus olhos. "E o Enzo?" Não sei. Mas imagino que também não será nada bom para ele." 20 minutos depois, Rafaela carregava sua caixa de pertences através do lobby, sob os olhares curiosos e os sussurros dos colegas. Patrícia estava ali, fingindo surpresa, mas Rafaela viu o triunfo mal disfarçado em seus olhos. No elevador que a levaria para longe de tudo que havia construído, Rafaela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. De volta ao conselho,
A discussão havia se tornado mais acalorada. A situação é insustentável, declarou Rodrigo. Nossa reputação não pode ser manchada por esse tipo de comportamento. Proponho o afastamento imediato do Sr. Castellani de suas funções executivas, pending uma investigação completa. Isso é um golpe, disse Enzo, controlando a raiva. Vocês estão usando minha vida pessoal para questionar minha competência profissional. Sua vida pessoal se tornou um problema profissional quando você decidiu misturar as duas coisas, retrucou Rodrigo. Helena suspirou profundamente. Enzo, eu conheço você há anos. Sei que você é um homem íntegro, mas este deslize coloca todos nós numa posição muito difícil. Que deslize? Me apaixonar por uma mulher extraordinária? Usar sua posição para beneficiar essa mulher, corrigiu Rodrigo. E fazer isso de forma secreta, violando todas as nossas políticas de transparência. Não houve violação. Todos os benefícios que ela recebeu foram baseados em performance, benefícios que incluíam um apartamento e despesas médicas pagas pela empresa. Rodrigo ergueu uma sobrancelha. Isso não consta no pacote de benefícios de gerentes, pelo que me lembro. Enzo percebeu que estava sendo encurralado. Cada explicação que dava soava mais como justificativa. Proponho uma votação, disse Helena. Todos os favoráveis ao afastamento temporário do Sr. Castellani, até que uma investigação independente seja concluída? Uma por uma, as mãos se levantaram. 7 votos a favor, 2 contra. A decisão está tomada, anunciou Helena visivelmente abalada. Enzo, sinto muito, mas você está temporariamente afastado de suas funções como CEO. Rodrigo assumirá interinamente. Enzo olhou ao redor da sala, para pessoas com quem havia construído a empresa, que agora o tratavam como um estranho perigoso. Vocês acabaram de destruir a melhor coisa que aconteceu nesta empresa, disse ele, levantando-se. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Quando saiu da sala, Enzo tentou ligar para Rafaela, mas o telefone ia direto para a caixa postal. Ele desceu até o andar dela e encontrou a sala vazia. Apenas a marca quadrada na mesa onde ficava seu computador. Márcia apareceu ao seu lado. Ela foi embora há 1 hora. Segurança a escoltou para fora. Para onde ela foi? Não sei. Mas Enzo, ela estava destruída. Naquela noite, Enzo estava em seu apartamento olhando para a cidade através das janelas do chão ao teto quando seu telefone tocou. Era uma mensagem de Rafaela. Enzo via as notícias. Sinto muito por tudo isso ter acontecido por minha causa. Você não merecia pagar por meus erros. Preciso de um tempo para processar tudo. Por favor, não tente me contatar. Talvez seja melhor assim. Ele tentou ligar imediatamente, mas o número não estava mais funcionando. No dia seguinte, os jornais financeiros estampavam as manchetes. CEO da Castellani Tech afastado por escândalo amoroso e favorecimento sexual abala gigante da tecnologia. Enzo havia perdido sua empresa, sua reputação e a mulher que amava, tudo de uma vez. E pela primeira vez em sua vida adulta, ele se sentiu completamente impotente. Em um apartamento simples em Cidade Tiradentes, para onde havia voltado depois de deixar o apartamento em Muca, Rafaela chorava nos braços da mãe, que havia recebido alta do hospital na semana anterior. Minha filha, você não fez nada de errado, consolava Dona Cleide. Fiz sim, mãe. Me apaixonei pelo homem errado, na hora errada, e agora destruí a vida dele também. O amor nunca é errado, filha. As circunstâncias é que são complicadas. Mas Rafaela não conseguia se consolar. Tudo o que havia conquistado, a carreira, a independência financeira, a chance de dar uma vida melhor à família, havia desaparecido em questão de horas. E pior que tudo, havia arrastado Enzo junto na queda. Ela havia decidido que a única forma de protegê-lo era desaparecer completamente de sua vida. Mesmo que isso significasse desistir da única felicidade verdadeira que já havia conhecido.
2 semanas haviam se passado desde o escândalo e Rafaela vivia como uma sombra de si mesma. Acordava tarde, passava horas olhando para o teto do pequeno quarto que voltara a dividir com Camila e evitava qualquer notícia sobre a Castellani Tech. Dona Cleide observava a filha com crescente preocupação. Rafa, você não pode continuar assim, disse Camila numa manhã de quinta-feira, sentando-se na cama. Faz 2 semanas que você mal sai do quarto. Não tenho para onde ir, murmurou Rafaela, puxando o cobertor sobre a cabeça. Você tem currículos para mandar, entrevistas para marcar, uma vida para reconstruir. Camila, eu virei persona non grata no mercado. Ninguém vai me contratar depois desse escândalo. Foi Camila quem teve a ideia de procurar Márcia. Ela conseguiu o número da ex-secretária de Enzo através de um amigo que trabalhava na área de TI da empresa e marcou um encontro em uma cafeteria no centro. Obrigada. Por vir, disse Márcia quando se sentou à mesa com Rafaela. A mulher mais velha parecia ter envelhecido anos em 2 semanas. Como ele está? Foi a primeira pergunta de Rafaela. Péssimo! Não sai do apartamento, não atende ligações, nem das próprias reuniões com advogados. Márcia suspirou. Rafaela, ele está destruído. Não apenas pela empresa, mas por ter perdido você. Rafaela sentiu o peito apertar, mas balançou a cabeça. Foi a única coisa certa a fazer. Minha presença só causaria mais problemas para ele. Você realmente acredita nisso? Márcia se inclinou para frente. Rafaela, eu trabalhei para o Enzo por 8 anos. Vi ele construir essa empresa do zero. Vi ele se tornar uma máquina de trabalhar. E você foi a primeira coisa que o fez sorrir de verdade em todos esses anos. Isso não muda o fato de que nossa relação custou a ele tudo o que construiu. Nossa relação? Márcia franziu o senho. Vocês não fizeram nada de errado. Vocês se apaixonaram. Acontece. Márcia, você viu as fotos, os documentos. Eu vi uma montagem muito bem orquestrada para derrubar o Enzo. A voz de Márcia ganhou uma intensidade nova. Rafaela, você não acha estranho que justamente quando o Enzo estava considerando expandir internacionalmente, algo que o Rodrigo sempre se opôs, essas evidências apareceram? Rafaela parou de mexer no café. O que você está insinuando? Não estou insinuando, estou afirmando. Rodrigo orquestrou tudo isso. E a Patrícia foi a ferramenta dele. Você tem provas? Estou coletando. Márcia baixou a voz. Descobri que a Patrícia teve 3 reuniões com o Rodrigo antes do escândalo explodir. E tem mais. O fotógrafo que tirou aquelas fotos, ele trabalha para uma agência de investigação particular que já prestou serviços para o Rodrigo no passado. Rafaela sentiu uma mistura de raiva e esperança começar a borbulhar em seu peito. Por que você está me contando isso? Porque alguém precisa lutar pelo Enzo. E porque você é a única pessoa que pode motivá-lo a lutar por si mesmo. Márcia pegou a bolsa. Tem uma reunião do conselho na próxima segunda-feira. Rodrigo vai propor sua nomeação permanente como CEO. Se nada acontecer até lá, o Enzo perde tudo para sempre. Naquela noite, Rafaela ligou para um número que não discava há anos. Alô? A voz familiar a fez sorrir pela primeira vez em semanas. Bruno. E a Rafas de Bruno Carvalho havia sido seu colega de faculdade e agora trabalhava como jornalista investigativo para um grande portal de notícias. Eles haviam namorado brevemente no 2º ano, mas permaneceram amigos. Rafa, nossa, quanto tempo! A alegria na voz dele era genuína. E seu nome nas notícias? Você está bem? É preciso da sua ajuda, Bruno. E acho que você vai se interessar pela história que tenho para contar. Eles se encontraram no dia seguinte. Rafaela contou tudo, desde o encontro no lobby até as revelações de Márcia. Bruno fez anotações detalhadas, seus olhos brilhando com o faro jornalístico que ela lembrava da faculdade. Isso é grande, Rafa. Se conseguirmos provar que foi uma conspiração interna... Ele pausou. Mas vamos precisar de evidências sólidas. Não pode ser apenas especulação. Como conseguimos essas evidências? Deixa comigo. Tenho alguns contatos que podem ajudar. Bruno fechou o bloco de anotações.
Mas Rafa, tem certeza de que quer mexer nesse vespeiro? Essas pessoas já mostraram que são capazes de qualquer coisa. Tenho certeza. A determinação na voz de Rafaela surpreendeu até ela mesma. Eles destruíram um homem bom para satisfazer sua ambição. Não vou deixar isso passar. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Márcia se encontrava com Carla, uma funcionária da contabilidade que sempre havia sido leal ao Enzo. Você tem certeza sobre esses documentos? Perguntou Márcia, olhando as planilhas que Carla havia trazido. Absoluta. O Rodrigo alterou os registros das transferências para a conta da Rafaela. Fez parecer que eram pagamentos regulares, quando na verdade foram reembolsos únicos por despesas médicas, aprovados pelo próprio conselho após a apresentação de notas fiscais. Carla apontou para números específicos. E mais, ele criou uma trilha de documentos falsos sugerindo favorecimento, quando todos sabemos que a promoção dela foi baseada nos resultados das campanhas. Você estaria disposta a testemunhar sobre isso? Carla hesitou. Márcia, eu tenho família. Se o Rodrigo descobrir que fui eu entendo. Mas Carla, se não fizermos nada, um homem inocente vai perder tudo e um corrupto vai assumir o controle da empresa. Quantos outros funcionários honestos vão sofrer depois disso? Na sexta-feira, Bruno ligou para Rafaela com novidades. Consegui algo interessante. O detetive particular que tirou as fotos, ele tem um histórico questionável. Já foi processado 2 vezes por fabricação de evidências. E tem mais, consegui o comprovante dos pagamentos que ele recebeu. Vieram de uma conta offshore ligada ao Rodrigo. Isso é suficiente? É um bom começo, mas precisamos de mais. Alguém que tenha ouvido conversas, visto reuniões, tenha acesso a e-mails. Bruno pausou. Rafa, você não conhece ninguém de dentro que possa ajudar? Rafaela pensou imediatamente em Márcia, mas então lembrou de outra pessoa. Talvez eu conheça alguém. No sábado à noite, Rafaela bateu na porta de um apartamento em Pinheiros. Quando a porta se abriu, ela se encontrou cara a cara com Lucas, o assistente júnior de marketing, que sempre havia sido gentil com ela. Rafaela? Ele olhou ao redor nervosamente. O que você está fazendo aqui? Preciso da sua ajuda, Lucas, e acho que você é a única pessoa na empresa que ainda pode me ouvir sem me julgar. Lucas a deixou entrar. Durante a hora seguinte, Rafaela explicou tudo o que havia descoberto. Viu o choque e depois a raiva se formarem no rosto do jovem. Eu sabia que tinha algo estranho, disse ele finalmente. A Patrícia andava muito próxima do Rodrigo nas últimas semanas e ela nunca havia falado com ele antes. E tem mais. Ela pediu acesso aos arquivos pessoais dos funcionários semana passada. Disse que era para um projeto do RH. Você pode conseguir evidências das reuniões deles? E-mails, calendários, qualquer coisa? Lucas hesitou, então assentiu. Posso tentar, mas temos que ser rápidos. Segunda-feira é a reunião do conselho e segunda-feira de manhã o sistema vai ser atualizado. Depois disso, qualquer rastro digital pode desaparecer. Então, temos um fim de semana. Domingo à noite. Rafaela se encontrou com Bruno, Márcia e Lucas num pequeno restaurante na Vila Madalena. A mesa estava coberta de documentos, prints de e-mails e fotos. Temos evidências suficientes para provar a conspiração, disse Bruno, organizando os papéis. Pagamentos ao detetive, alteração de documentos contábeis, reuniões secretas, até mesmo gravações de conversas entre Patrícia e Rodrigo que o Lucas conseguiu do sistema de segurança. O que fazemos agora? Perguntou Márcia. Agora, disse Rafaela, sentindo uma determinação que não experimentava há semanas. Nós vamos à guerra e vamos recuperar tudo que roubaram do Enzo. Mas ela sabia que apenas as evidências não seriam suficientes. O Rodrigo tinha controle do conselho e eles precisavam de algo mais dramático, mais público, para reverter a situação. Bruno, qual a chance de você conseguir acesso à reunião de amanhã? Com credencial de imprensa? Quase impossível. Por quê? Rafaela sorriu pela primeira vez em semanas.
Mas era um sorriso perigoso, porque vamos fazer essa reunião muito mais interessante do que o Rodrigo espera. A reunião do conselho estava marcada para as 9 da manhã de segunda-feira. Às 8h45, Rodrigo Vasconcelos ajustava a gravata no espelho do banheiro executivo, saboreando antecipadamente sua vitória final. Em questão de minutos, seria oficialmente nomeado CEO permanente da Castellani Tech. Na sala de reuniões, os conselheiros se acomodavam. Helena Moreira folheava papéis com ar preocupado. Embora concordasse que Enzo havia cruzado limites éticos, algo em toda aquela situação a incomodava. Do lado de fora do edifício, Rafaela respirou fundo. Vestia seu melhor terno, o mesmo da entrevista que mudara sua vida meses atrás, e carregava uma pasta com as evidências que haviam coletado. Bruno estava posicionado na recepção com uma câmera discreta, enquanto Lucas havia subido pela escada de serviço para desativar temporariamente o sistema de segurança que impediria o acesso de Rafaela. Às 9 em ponto, Rodrigo abriu a reunião. Senhores conselheiros, obrigado por comparecerem a esta reunião histórica. Como sabem, estamos aqui para oficializar minha nomeação como CEO permanente da Castellani Tech, encerrando definitivamente o constrangedor capítulo Enzo Castellani. Foi nesse momento que as portas da sala se abriram dramaticamente. Rafaela entrou com determinação, seguida por Bruno com sua câmera, Márcia carregando uma segunda pasta de documentos e, para surpresa de todos, Enzo Castellani. O que significa isso? Explodiu Rodrigo levantando-se. Seguranças. Esta é uma reunião privada. Os seguranças não virão, disse Enzo calmamente, pela primeira vez em semanas, com a aparência de quem havia dormido e se alimentado adequadamente. Porque esta reunião está sendo transmitida ao vivo para nossos acionistas e para a imprensa. É hora da verdade vir à tona. Helena se levantou também. Enzo, eu entendo sua frustração, mas este comportamento é inaceitável. Helena, com todo respeito, escute o que temos a dizer antes de nos julgar, interrompeu Rafaela, colocando a pasta sobre a mesa. Porque descobrimos algo que vai interessar muito a todos vocês. Rodrigo estava visivelmente nervoso. Isto é inadmissível. Não vou permitir que transformem esta reunião em quê, Rodrigo? Enzo se aproximou da mesa, seus olhos fixos no homem que havia orquestrado sua queda. Em uma oportunidade para você finalmente ser exposto pelo que realmente é, Bruno ativou o equipamento de transmissão que Lucas havia configurado previamente. Senhoras e senhores, disse Rafaela, dirigindo-se tanto aos conselheiros quanto à câmera. Meu nome é Rafaela Silva. Há 2 semanas, fui publicamente difamada e demitida desta empresa sob acusações de ter usado um relacionamento pessoal para obter vantagens profissionais. Hoje estou aqui para provar que fui vítima de uma conspiração orquestrada pelo homem que agora pleiteia a presidência desta empresa. Ela abriu a pasta e começou a distribuir documentos. Primeira evidência: comprovantes de pagamento de R$50 mil a Gabriel Mendes, detetive particular especializado em vigilância. Os pagamentos vieram de uma conta offshore controlada pelo senhor Rodrigo Vasconcelos. Este mesmo detetive tem histórico de fabricação de evidências. Rodrigo empalideceu. Isso é uma montagem. Segunda evidência, continuou Rafaela implacável, gravações das conversas entre o senhor Vasconcelos e a funcionária Patrícia Mendes, onde discutem explicitamente como usar meu relacionamento com Enzo para derrubá-lo. Lucas, por favor. Lucas, que havia entrado discretamente, ativou o sistema de som. A voz de Rodrigo ecoou pela sala. A questão não é se eles fizeram algo errado, Patrícia. A questão é fazer parecer que fizeram. Uma foto no momento certo, alguns documentos mal interpretados, e podemos acabar com o reino do Enzo de uma vez por todas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Terceira evidência, disse Márcia, tomando a palavra.
alteração deliberada de documentos contábeis para fazer parecer que havia favorecimento financeiro, quando, na verdade, todos os valores transferidos para a conta da senhorita Silva foram reembolsos médicos devidamente documentados e aprovados pelo próprio conselho. Helena olhava fixamente para Rodrigo, que tentava manter a compostura. Eu posso explicar tudo isso. Pode explicar também isto? Enzo colocou uma última pasta sobre a mesa. Documentos que comprovam que você tem desviado fundos da empresa há 3 anos, usando as mesmas contas offshore que pagaram o detetive. A auditoria que vocês tanto temiam não era para investigar meu relacionamento com Rafaela. Era para investigar você. Rodrigo perdeu completamente a cor. Vários conselheiros se levantaram, a agitação tomando conta da sala. Rodrigo, disse Helena, a voz carregada de autoridade e decepção. Você tem algo a dizer em sua defesa? Antes que ele pudesse responder, Patrícia irrompeu na sala, claramente em pânico. Rodrigo, precisamos conversar. A imprensa está ligando, eles sabem de tudo. Ela parou abruptamente ao ver a cena diante de si. Patrícia Mendes, disse Bruno, focalizando a câmera nela. A senhora gostaria de comentar sobre sua participação na conspiração para derrubar Enzo Castellani? Patrícia olhou de Rodrigo para os conselheiros, percebendo que havia caído em uma armadilha. Eu só fiz o que achei que era certo para a empresa. Certo? A voz de Rafaela subiu uma oitava. Você achou certo destruir a reputação de pessoas inocentes por inveja e ambição pessoal? Você não merecia aquela posição. Explodiu Patrícia, toda sua máscara de profissionalismo finalmente caindo. Uma menina da periferia, sem conexões, sem histórico. Eu trabalho nesta empresa há 5 anos. E em 5 anos, qual foi sua maior contribuição? Perguntou Enzo calmamente. Porque em 3 meses, Rafaela aumentou nossa receita de marketing digital em 40%. A transmissão ao vivo havia alcançado milhares de visualizações. Os comentários apoiavam overwhelmingly Enzo e Rafaela e condenavam a conspiração. Helena tomou o controle da situação. Esta reunião está suspensa. Rodrigo Vasconcelos e Patrícia Mendes estão demitidos com efeito imediato e suas ações serão comunicadas às autoridades competentes. Ela se virou para Enzo. Enzo, em nome do conselho, pedimos desculpas formais pela injustiça cometida. Você está reintegrado imediatamente como CEO. Obrigado, Helena. Mas antes de aceitar, preciso deixar algo claro. Enzo se virou para Rafaela, que estava ao lado da mesa, ainda processando a magnitude do que haviam conseguido. Rafaela Silva não foi minha funcionária que se tornou minha namorada. Ela foi uma mulher extraordinária que se tornou meu amor e que por acaso também era brilhante o suficiente para merecer uma posição nesta empresa pelos próprios méritos. Sua voz ganhou intensidade. E se esta empresa não for capaz de separar competência profissional de vida pessoal, então talvez não seja a empresa certa para nenhum de nós dois. Enzo, suspirou Rafaela. Não, deixe-me terminar. Ele se aproximou dela, ignorando as câmeras e os conselheiros. Rafaela, eu te amo. Amo sua inteligência, sua determinação, sua coragem. Amo como você luta pela sua família. Como você se importa com as pessoas. Como você me faz querer ser um homem melhor. Ele pegou as mãos dela. E se tiver que escolher entre esta empresa e você, escolho você. 1000 vezes. Lágrimas corriam pelo rosto de Rafaela. Você não precisa escolher. Nunca precisou. Então, aceita voltar como minha sócia nos negócios e na vida. Só se você me prometer uma coisa, qualquer coisa, que nunca mais vamos deixar outras pessoas definirem quem somos ou o que merecemos. Prometo. Quando eles se beijaram, a sala irrompeu em aplausos. Até mesmo alguns dos conselheiros mais conservadores pareciam emocionados. Helena limpou a garganta. Bem, creio que temos algumas decisões a tomar. Enzo, você aceita voltar como CEO? Aceito. Com uma condição. Rafaela Silva será promovida a diretora de marketing.
com todas as autonomias e responsabilidades do cargo. Aprovado unanimemente, disse Helena, sorrindo. 6 meses depois, a Castellani Tech havia alcançado recordes históricos de faturamento. A campanha de transparência corporativa, liderada por Rafaela, havia virado case study em escolas de negócios, e o casal havia se tornado símbolo de que era possível misturar vida pessoal e profissional de forma ética e bem-sucedida. Em uma manhã de sábado, Enzo e Rafaela estavam na varanda do apartamento dela em Moca. Ela havia decidido manter a independência financeira, mas agora por escolha, não por necessidade. Dona Cleide preparava café na cozinha, enquanto Camila estudava para o vestibular de administração. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Rafaela, aninhada nos braços dele. "De ter levado tanto tempo para confessar que estava apaixonado por você desde aquele primeiro dia no lobby?" respondeu Enzo, beijando o topo da cabeça dela. "Mesmo com toda a confusão que causamos?" "Especialmente por causa da confusão que causamos." Ele sorriu. "Afinal, se não fosse por você ter inventado um namorado, eu nunca teria descoberto que queria ser esse namorado de verdade." Rafaela riu, lembrando-se do desespero daquele dia que mudara suas vidas para sempre. "Devo admitir que foi a melhor mentira que já contei. E eu devo admitir que foi a melhor verdade em que já me transformei." No escritório da empresa, uma nova placa brilhava na porta. Rafaela Silva, diretora de marketing. E na mesa dela, uma foto. Ela e Enzo, no dia da coletiva de imprensa, onde anunciaram o noivado. Sorrindo como duas pessoas que haviam descoberto que o amor verdadeiro não apenas sobrevive às tempestades, mas se fortalece com elas. Afinal, às vezes, as melhores histórias de amor começam com uma pequena mentira que se transforma na maior verdade de 2 vidas.